Esta semana, uma telespectadora, a Elisa, pediu para que a gente falasse sobre dores nos ombros, tendinite. E aí nós convidamos o ortopedista Cassiano Diniz Carvalho para esclarecer as dúvidas dela e, claro, ajudar você também. Então, você pode participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Doutor Cassiano, bom dia, seja bem-vindo à Manhã Total. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada aí. E a gente resolveu atender o pedido da Elisa. Até ela acabou de mandar aqui. E ela está sofrendo com a tendinite, ela diz que tem muitas dores nos ombros e ela está com 40 anos. Então, a tendinite, ela é do ombro, ela é uma patologia muito comum no nosso consultório. O ombro é uma articulação muito complexa, aliás, a mais complexa do nosso organismo e a maior delas. Então, ela permite um arco de movimento de 180 graus e tem cerca de 16 músculos envolvidos no movimento do ombro. Nossa. Então, por isso que é tão comum essa reclamação, essa queixa do paciente de tendinite. O grande problema que a gente vê da tendinite é o seguinte: o paciente, muitas das vezes, ele tem um desequilíbrio muscular e essa é a causa de todos os problemas do ombro. Mesmo o paciente que às vezes desenvolve uma atividade braçal ou mesmo de escritório, no dia a dia a gente acaba usando a musculatura mais do que a outra. E como eu já disse, 16 músculos, você acaba prevalecendo um em cima do outro. E esse desequilíbrio altera a biomecânica do ombro e gera a síndrome do impacto, gera tendinite, gera bursite e o mais grave que seria a ruptura do tendão. Com uma certa idade, o paciente já pode apresentar a ruptura do tendão, que seria um problema mais sério, mais grave. Sério. E você estava me dizendo que às vezes passa assim despercebido, né? Essa ruptura, Passa desapercebido. Felizmente, na maioria das vezes, ele é sintomático. Então, o paciente tem a queixa e procura o atendimento. Algumas vezes ele pode ser assintomático. O paciente não tem dor, às vezes só tem uma perda de força, às vezes para ele imperceptível, porque ele tem uma demanda funcional mais baixa, e aí ele acaba não percebendo essa ruptura. Ou às vezes ela vem mascarada na própria tendinite. O paciente já vem com uma tendinite de longa data, ele acha que aquela dor é proveniente da tendinite, quando na verdade o tendão dele pode até estar rompido e necessitar de um tratamento mais específico para tal. Mais específico, né? Exatamente. Você falou das causas, né? Que um dos fatores seria esse desequilíbrio, né, muscular. E existem outras possibilidades? Peso demais, carregar muito peso, alguma coisa assim, doutor Cassiano? Então, é muito comum as pessoas acharem que a lesão do ombro é por sobrecarga. Existem as lesões por sobrecarga, mas no caso, por exemplo, específico da ruptura do tendão, um trabalho clássico da literatura médica do NIR, ele observou na população que ele estudou que 70% dos pacientes que tinham a lesão, que tinham a ruptura, eram, na verdade, pacientes sedentários e de serviço leve. Então, reforçando mais aí a característica de você ter um fortalecimento adequado da musculatura para você não estar sujeito a esse tipo de lesão. Na verdade, você tem que estar com o seu ombro bem fortalecido, bem preparado para evitar esse tipo de lesão e a própria inflamação, a tendinite. Uma outra coisa que o paciente às vezes fala no consultório, muito comum, é que a tendinite não sara. Não é que a tendinite não sara, a tendinite é um processo inflamatório. Então você tem um processo inflamatório agudo, você encaminha o paciente para um tratamento, na maioria das vezes conservador, com medicação, com fisioterapia, aquele processo inflamatório passa, sara, resolve. Então ele fica assintomático. Só que se ele não faz esse rearranjo muscular, que é a causa do problema, 2, 3 meses depois, invariavelmente esse tendão volta a inflamar e volta a ter esse problema, volta a ter esse ciclo. Aí o paciente tem a sensação de que é tendinite que nunca melhora. E não é isso, ele não está abordando a causa real do problema dele. Eu tenho aqui, olha, a Maria Badia, do Ipanema, ela disse que qual o melhor tratamento para tendinite no ombro? Ela foi bancária há quase 23 anos e, pelo que eu entendi, ela sofre de algumas dores também. A tendinite, primeira coisa, o tratamento medicamentoso, ele é importante, mas o fundamental é um tratamento fisioterápico de qualidade. Então, o paciente procura um fisioterapeuta especialista dessa área, que entende dessa área, para resolver o problema dele e fazer o tratamento em 2 etapas. E talvez até 3 etapas. O fisioterapeuta começa abordando a parte inflamatória, com corrente TENS, ultrassom, algumas mobilizações que ele faz. E, num segundo momento, já parte especificamente para essa parte do fortalecimento. Na própria sessão de fisioterapia, o fisioterapeuta já começa esse trabalho e assim que o paciente desenvolve, começa a pegar um pouco mais de força, aí ele passa, dependendo da idade ou da preferência, ou para um pilates
ou para academia mesmo, para trabalhar os grupos musculares específicos. No caso, a musculação seria uma indicação, doutor Cassiano? Seria uma indicação. Para a gente reforçar esse grupo muscular aqui. Isso. Né? Na verdade, com um profissional adequado. Exatamente. Para também não correr o risco aí de produzir piorar. uma nova lesão. Exatamente. Eu tenho aqui, olha, deixa eu ver se ela mandou o nome aqui. Não. A Eva, do bairro Laranjeiras. Desculpa, Eva. Após exercício errado na academia, olha, sem orientação, está com desligamento no ombro, não consegue, está sentindo muita dor. Está aguardando a ressonância aí para ver o que aconteceu, né? E ela parou de fazer exercício por medo de ficar pior. Ela disse que é uma dor muito intensa, a Eva do bairro Laranjeiras, Cassiano. Na verdade, esse desligamento a gente entende pela ruptura do tendão. Então, ela pode ser traumática num exercício físico ou num trauma mesmo, ou pode ser uma lesão degenerativa com a idade. Para você ter uma noção da importância dessa lesão, depois dos 60 anos, cerca de 20% dos pacientes têm ruptura do tendão. Ou seja, 1 a cada 5 vai ter ruptura. Com 80 anos, a incidência aumenta mais ainda, 1 para 2, 50%. E hoje em dia a gente observa cada vez as pessoas de maior idade praticando esporte, sendo ativas, jogando tênis, natação, e isso acaba interferindo muito na qualidade de vida. Então a ressonância realmente é o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico. Obviamente que um exame físico bem feito no consultório, a gente já tem essa noção da lesão e procurar o tratamento adequado. Adequado, né? Agora, a atividade física, assim, a gente tem visto muitas pessoas sedentárias, não é? Acho que tem até um número para dizer isso. Estava conversando ontem com um profissional da área de educação física, que hoje praticamente 40% apenas das pessoas praticam atividade física. E o sedentarismo... Agora, fazer o exercício para tendinite é bom, para quem está mais orientado, né, doutor Cassiano? É bom, exatamente. E mesmo os pacientes que já têm ruptura ou que chegam no meu consultório, eu não costumo proibir a atividade física. Como não é uma lesão por sobrecarga, na maioria das vezes, é uma lesão degenerativa, e como o tendão já está rompido, então é importante até que o paciente, mesmo os pacientes que eu opero, eu deixo eles fazendo atividade física e a fisioterapia. Obviamente que aquele exercício que ele sentir dor, ele não vai fazer, mas é importante que ele fortaleça os outros músculos, porque são 16, um deles está rompido. Então, os outros músculos, para que ele tenha uma reabilitação melhor e mais rápida do pós-operatório. Então, é importante ele continuar fazendo exercício, desde que aquele exercício não gere dor para ele. A Elisa contou aqui também, olha, que ela está sentindo dor no ombro, no outro ombro também, está perguntando se isso pode acontecer. Ela fez tratamento, mas não resolveu muito. Pode atacar outras áreas do corpo? Ela está com uma sensação de muito cansaço. E está fazendo zumba, pode fazer? Continuar fazendo? Pode continuar fazendo, mas o ideal é que ela faça um exercício físico mais específico. No caso, a musculação. Porque o zumba, ele vai trabalhar a musculatura, mas a musculação permite que a gente trabalhe certos grupamentos musculares que estão mais fracos para justamente equilibrar a força entre os diversos músculos do ombro. Então, seria mais adequada a musculação. A Abadia tem tendinite. Pode tomar anti-inflamatório diariamente, doutor Cassiano? Não, diariamente não pode tomar anti-inflamatório, até mesmo porque você vai provocar até outras lesões gástricas, renais, então não é indicado o uso de anti-inflamatório diário, não. Tem uma outra pergunta, síndrome do carpo, que a gente pode até falar nos braços. A Cristina do bairro Brasil tem muita dor. Cirurgia resolve o problema? Resolve. A síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão do nervo mediano, no nível do punho, e ela é classificada em leve, moderada e grave. O momento ideal da cirurgia, a eletroneuromiografia é o exame que detecta o grau da doença, é quando a doença está no grau moderado. No leve ainda é passível de tratamento conservador, com medicação e fisioterapia, às vezes responde bem. E o moderado e o grave são quando a gente faz a descompressão do nervo. É uma cirurgia relativamente simples, tranquila, pós-operatório também tranquilo e resolve bem o quadro. Eu tenho a Jussane aqui, olha, ela disse que está com muita dor, fez uma cirurgia no ombro direito, tendinopatia supraespinhal, ela escreveu aqui. Sim. E quando acorda, né, ela perde a força no braço, ela percebeu que a força no braço já não é a mesma, está aqui, me ajude. Geralmente, as lesões do ombro, a dor, ela é característica mais à noite. O paciente, a hora que vai dormir, pode ser até acordado pela dor. É uma característica da dor desse tipo de lesão. E realmente perde a força, porque o tendão, quando está inflamado ou quando ele está rompido, você perde a força daquele tendão, daquela movimentação.
Então, o mais adequado, parece que ela já fez cirurgia, né? Ela procurar uma reabilitação adequada, porque a cirurgia do ombro, por mais bem feita que ela seja, ela depende de uma reabilitação adequada. Porque, igual eu te expliquei mais cedo, é uma interação muscular muito grande, é uma articulação muito complexa. Então, precisa ser trabalhada de maneira adequada. Eu tenho aqui o Everson, para a gente encerrar, tem uma lesão entre o feno e a bacia, bursite, já fez fisioterapia e nada da dor passar. E aí foi adquirido com treino over de exercício, pedalava, fazia caminhada, parece que foi exagero aí. Na verdade, é a bursite trocantérica, né? No fêmur aqui embaixo. Então, acontece uma inflamação dos glúteos, geralmente, e leva a uma bursite trocantérica, que é semelhante à do ombro, mas é um processo inflamatório e é um pouquinho mais complicado de tratar, porque demanda tempo e é uma articulação de carga, então é mais devagar a resposta do tratamento. Só mais um para a gente encerrar mesmo. É normal sentir muita dor depois de fazer a cirurgia no joelho, de tendinite, depois de 4 meses da cirurgia? Tem alguma coisa errada, doutor Cassiano? Provavelmente sim, provavelmente deve estar tendo uma sobrecarga desse tendão por falta da musculatura do quadríceps. Não é normal, já 4 meses já era para ter melhorado bastante a dor. Quero muito agradecer ao doutor Cassiano que esteve com a gente aqui hoje no Manhã Total, né, no ortopedista que tirou as nossas dúvidas aí sobre dores nos ombros. É um assunto que ainda vai render muito, viu, doutor Cassiano? Com certeza. E agradecendo a sua participação também. Eu Obrigada, que agradeço, viu? obrigado pelo convite. Bom fim de semana aí, tá?